Fala pessoal ligado aqui na TV Sim, eu sou Thiago Fernandes e esse é o seu Placar Eletrônico. No programa de hoje nós vamos falar bastante sobre o futebol mineiro, que está voltando nesse fim de semana, hein? O Atlético enfrenta o Bahia na Fonte Nova nesse sábado e o Cruzeiro recebe o Grêmio no domingo aqui no Mineirão. E para falar com isso eu tô com meus grandes comentaristas aqui, Breno Galante, meu grande amigo Breno Galante, ao meu lado. Muito prazer recebê-lo aqui no Placar Eletrônico. Prazer é meu, Thiagão. Eu já te aguento, né? Sempre lá nos donos da bola e agora aqui também participando. Né? Vamos falar de futebol mineiro, né? Vamos falar de futebol, com um grande Vinícius aqui do lado. Né? Tá apresentando outro comentarista sem eu rapaz. apresentar, velho? Desculpa. É porque o Vinícius é comentarista fixo aqui no Placar Eletrônico. Tá comigo também aqui, ao lado do Breno Galante, Vinícius Azevedo. Muito prazer recebê-lo mais uma vez, meu fiel escudeiro. Nós somos aqui, eu e Casca de Bala. O prazer é todo meu, Thiago. Prazer aí estar participando aqui desse novo projeto, né, desse podcast aqui, o Placar Eletrônico. Como o Breno já falou, né, vamos falar muito aqui de futebol mineiro, falar um pouquinho também de seleção brasileira e também do Mundial de Clubes, que está chegando ao final, né? O Mundial de Clubes também acabou, sabia, Vinícius? Quando o Fluminense do Renato Gaúcho foi eliminado, também já podia decretar o fim do Mundial de Clubes. Eu tava torcendo pro Fluminense. Eu acho que o Fluminense foi até longe demais, né? Eu também acho. E ficou comprovado, né, Thiago, a distância, né, a superioridade do futebol europeu com o futebol sul-americano, né? Olha o Vinícius. Mas Você concorda com isso? Concordo com ele. Cara, então serei eu contra os dois hoje, viu? Concordo com ele. Serei eu contra os dois. Porque eu discordo de vocês. Sabe por que eu discordo de vocês? Vamos lá. Vamos lá. Já que a gente começou falando de Copa do Mundo de Clubes, vamos falar de Copa do Mundo de Clubes então nesse início. O Fluminense ganhou do atual vice-campeão da UEFA Champions League. E não foi qualquer vitória. Foi 2, ó. Palmadinha em cima dos caras. Aí pega o Botafogo. Pegou o campeão da UEFA Champions League. O PSG que chutou 4 bolas no gol do John. E assim, eu tô considerando 4 bolas no gol do John como a falta do Kvaratskhelia no finalzinho do segundo tempo, que ela passa por cima do gol dele. Então, eu honestamente acho que existe uma diferença, claro, isso é inegável, mas pra mim ela não é tão grande quanto a gente achava que era. Então, deixa eu entender que se o Botafogo ganhou do campeão, se o Fluminense ganhou do vice-campeão. Nós somos os campeões morais da UEFA Champions League. E o futebol Brasil, é o melhor futebol do Brasil, é isso. Pra você ver, não precisava nem do melhor futebol do Brasil pra gente estar lá em cima. O Fluminense e o Botafogo são os dois piores brasileiros que foram pra essa Copa do Mundo de Clubes. Vocês concordam comigo? Se você fizer, sim, com certeza. Se você fizer Botafogo e PSG jogarem 10 vezes, o Botafogo talvez ganhe só aquele jogo mesmo. Ô Vinícius, eu tô chateado com o Só Vinícius. aquele. Porque do Breno eu esperava isso, tá? Do Breno eu esperava essa ideia de que, não. Cara, foi um jogo pra mim atípico. Eu acho que o PSG é muito mais Os dois? que o Botafogo. Você acha que os dois jogos foram atípicos, Vinícius? Eu concordo com o Breno. Eu acho também que os dois jogos foram atípicos, porque a superioridade deles é notória. E isso aconteceu devido ao estar no final da temporada e os jogadores já estão num ritmo de férias, né? Mas espera aí. Visto que foi dado até entrevistas, né, do Vinícius Júnior, de outros jogadores, falando, né, a respeito disso, que eles já tá chegando o período deles de férias, né? E eu acho que isso aí contou muito, que eles já estão bem cansados, né? São muitos jogos também durante a temporada, e jogos de alto nível, né? De entrega física, de entrega tática. Então eu acho que os times brasileiros conseguiram esses feitos devido também a um pouco digamos, de fragilidade por estar no final da temporada europeia. Thiagão, pega o jogo do PSG com o Botafogo. Pega o jogo do PSG com o Real Madrid. Sim. Ok? E aí você faz o seguinte, vamos imaginar... Real Madrid acabou, Breno. Não é. Hoje, não se o acabou. Botafogo enfrentar o Real Madrid, ele vence. Aí isso mostra um contexto de que o jogo contra o Botafogo foi um jogo... O Botafogo hoje ganha do Real Madrid. Aleatório, cara. O Botafogo hoje ganha do Real Madrid. O que ele faz foi igual ele fez na final da Champions. Ele fez com o Real Madrid também. E ele poderia ter feito com o Botafogo, mas ali foi um dia que
Ele também não entrou com o time todo titular, você lembra disso? Uma série de O situações. Botafogo hoje, pra mim, ganha do Real Madrid. Mas o Botafogo hoje, ele seria o campeão brasileiro? Não. Mas outros times do Brasil ganhariam do Real Madrid. Aliás, pra mim, o melhor time brasileiro não tava jogando o Mundial. O Botafogo hoje ganharia de novo do PSG? Não. Hoje não. Mas o que eu vi o PSG fazer. Tá É porque eu vi o PSG fazer. Não, eu aqui. disse que há Foi uma um jogo, superioridade. um dia, Não, foi diferente. peraí. Eu disse que há uma superioridade, isso é inegável, mas ela não é tão grande quanto vocês acham. Mas nós não falamos em grandeza, não. Não, vocês falaram sim. Nós Vocês falamos que há uma dois. Vocês dois. Você disse Há que o uma Botafogo, diferença. se ele enfrentar 10 vezes o PSG, ele isso, ganha só um jogo. contra o PSG. Então existe uma superioridade muito grande. Eu não acho que a superioridade seja Se essa. for o PSG jogando como jogou na final da Champions, como ele jogou contra o Real Madrid, acho que não tem discussão. Só que isso Dificilmente acontece uma algum vez time, a cada inclusive, 2 meses. Inclusive, a gente já pode até dizer que o PSG é o melhor time do mundo. Hoje é. Não é, Vinícius? Hoje Sim, eu com acho. certeza. É uma discrepância Então muito tá grande. bom. Quem foi o melhor jogador do Mundial pra você, Vinícius? Vocês querem que eu já dê a minha Eu opinião? sei quem que você vai falar. Você Quem? vai ser barrista. Eu Você vai falar sou. que foi o Arias. John Arias. É. Pra mim, o John Arias. Não, mas pode achar o Kvaratskhelia, pode achar o João Pedro, que chegou só nas quartas de final. Pode achar o que for, mas eu acho que foi o John Arias. Pra você, Vinícius, quem foi? Dembélé. Pra você, Breno. Difícil, hein? Você queria que fosse o Hulk, né? Te conheço. Não. Toda vez que você olha pra esse Mundial, você fala, se Não, porque fosse se o você pegar o Galo. contexto do que o Arias fez pro Fluminense, no geral, igual você tá falando, ele Semifinalista. foi o cara do time. Foi ele que levou um time do Fluminense que ninguém esperava que fosse tão longe, muito por conta dele, né? Dembélé a gente já sabe, né? Qual que é o potencial dele, até o time ajuda muito. Eu acho que se a gente levar em consideração o time e o que ele fez em relação individualmente, eu acho que a gente pode falar que é o Arias, pode. Tá. Pode falar. Deixa eu propor uma brincadeira, fugir completamente do roteiro. Não briguem comigo. Vocês prometem? Se a gente tivesse que escalar, então, uma seleção só dos times brasileiros. Só dos times brasileiros. Na Copa do Mundo de Clubes. A gente consegue fazer rapidinho? Vou dar Vamos lá. 3 minutinhos pra gente fazer. Quem seria o seu goleiro, Vinícius? Fábio. Seu, Brenão? Fábio. Meu também é o Fábio. Aí vou fazer assim, ó, igual o draft da NBA, tá? Começa de lá, vem pra cá, volta em mim e vai pra vocês. Eu vou de Samuel Xavier na lateral direita. Quem diria que eu ia pensar nisso? Eu também vou concordar com você. Quem diria? Samuel Xavier. Cara. E acho que tem mais 2, 3 do Fluminense, ó. Não, assim, nós estamos falando da Copa do Mundo. Da né? Copa do Mundo de Clubes. Porque, por exemplo, o Flamengo tem um lateral que é muito melhor. Mas o Samuel Xavier foi quem Mas jogou Samuel mais, foi né? Quem é? Ok. Samuel Xavier. Aí vamos pra zaga. Na zaga, eu vou tentar. Aliás, pedir pra você, né, Vinícius? Uma dupla de zaga pra você. Pode escolher a dupla pra você Dupla rapidinho. de zaga, rapidinho. Thiago Silva e paraguaio lá do Palmeiras. Gustavo Gustavo Gomes. Gomes. Gustavo Gomes. Eu vou discordar de um seu, mas também é do Palmeiras, meu outro. Pra você, Brenão. Você vai falar no Bruno Fux. Vai, eu vou de Bruno Fux. Você vai colocar o Bruno Fux Jogou na pra seleção. cacete, cara. Dos brasileiros, pra mim, ele foi o que mais jogou. O Palmeiras foi quarto finalista. O Flamengo cai nas oitavas, o Botafogo cai nas oitavas, o Palmeiras chega às quartas de final, muito em função do Bruno Fux. Então minha zaga é Thiago Silva e Bruno Fux. O Thiago Silva, concordo. Jogou pra cacete, né? 42 anos. É difícil a gente analisar assim, né? Porque o Gustavo Gomes joga muito, né? Não, mas é o que jogou no Mundial. Você tá falando muito pelas oitavas, né? Pelo que o Fux fez nas oitavas. Tem como, cara. É jogo Jogou decisivo, muito, né? importante. Contra o Botafogo. Tá. Então, fechamos Bruno Fux e Thiago Tá. Silva, pode ser? Pode ser. Tá. O meu lateral esquerdo. Difícil. Pois é. É difícil, porque não teve nenhum lateral Eu esquerdo. até gosto, eu gosto do René, diferentemente da maioria das pessoas. Mas eu iria... Não é o Cuiabano. É difícil, não tem um cara que se destacou na lateral Alex esquerda. Telles. De Alex Telles do Botafogo. Contra o PSG, porque o Cuiabano entrou no segundo tempo. Contra o PSG ele foi bem. Eu vou de René só por não ter muita Tem da opção. Semi. Tá só justo, tá isso. justo. Você vai desempatar, Vinição. Vou de Ou vai Alex- ferrar tudo. Vou de Alex Telles. Aí, ele conhece de bola, irmão. Tá vendo? Você tem que aprender um pouco mais comigo com o Vinícius. É assim, então eu não preciso nem de dar minha opinião. Então. Vinícius, dupla de volantes. Dupla de volantes. Sempre esqueço o nome daquele menino do Palmeiras. Richard Rios. Richard Rios. Concordo contigo. Bom de bola. Bom jogador.
Então já chegamos numa conclusão. Richard Richard Rios, todo Já mundo aqui tá, vai, ok, né? Ó, todo Cucu. mundo, ok. Beleza. E o meu segundo nome é dele. Posso te ajudar? Pode. É super-herói, é forte, da mitologia grega, Hércules. Pô, o moleque meteu o gol contra a Inter de Milão e contra o Al Hilal. Bem lembrado, bem lembrado. Vou de Richard Rios. E olha que o Hércules era reserva do Fluminense, eu tô colocando na minha seleção. Martinelli joga pra um cacete. Ficou fora do jogo contra Pois o é, cara. Pois Chelsea, é. mas o Hércules decidiu 2 jogos, cara. Ele faz 2 gols Vou contra voltar a a dizer, Inter e nós contra o estamos Al falando Hilal. por conta daquele momento ali do jogo. É a Tá seleção bom. do Mundial, velho. É pra fazer justiça a ele pelo que ele foi decisivo. Tá, beleza. Então vamos de Hércules. Então eu vou pro meia. Nós vamos jogar o quê? Gerson tem que estar nesse time. O Gerson joga muito. Gerson tem que estar Vou nesse te falar, o jogo contra o Chelsea, ele comeu a Ele tem bola. que estar nesse time. Que ele dá uma pra cá, volta É. pra cá e cruza no segundo poste. Tem que Então eu estar. vou começar com o Gerson de Gerson. meio campista e depois a gente faz 3 atacantes. Gerson, você Gerson. concorda? Gerson, concordo. Então tá. Então vamos pro ataque agora, pra gente finalizar essa seleção. É você, Vinícius. Agora que eu tô pensando em lembrar aqui dos caras. Aí tem Paulinho, que decidiu no Palmeiras. Cara, o tem Estevão tem que estar nessa seleção. Você acha que não? Ah, ele fez os 2 jogos bons. Tudo bem que ele não foi. Ele deu uma sumida, por exemplo, contra o Botafogo. Ele Tem sumiu. Arias, tem Cano, Ah, tem cara, não. Estevão, Não, se nós- tem Bruno Henrique. Se a gente elegeu o Arias como o melhor tem ele tem que estar Igor nessa seleção. Jesus, que comeu a bola contra o PSG. Não, o Arias tá, porque nós elegemos ele o É, melhor. o Arias já tá dentro. Já tá dentro. Nós Então elegemos tá. o melhor. Então fechou. Então falta 2. Então nosso meio campo tá ali. Richard Rios, Hércules, Gerson, Arias. E tem que ter 2. Aí falta 2 atacantes. Igor Jesus, minha Tô opinião. contigo, 100%. Tá. Não, falta um atacante, Não, sim, rapaz. eu sei. Quem que seria o outro? Não me esconda nada. Tá escondendo o jogo. Ó, tem Paulinho, fez 2 gols. Eu vou de Paulinho. Pela limitação que ele vive hoje Escolheu um atacante que tá fazendo 30 minutos por jogo. na temporada, igual, entrou em 30 minutos e resolveu E o problema. decidiu. Tudo bem. E eu, como um resultadista, preciso te dar razão, viu, Vinícius? Paulinho, então? Paulinho. Depois eu vou te pedir o técnico, tá? Vou começar por você de Eu novo. gosto do Paulinho. mas eu Então não fechou. consigo. Ó. Pro Vinícius, o ataque é Arias, Igor Jesus e Paulinho. Área, Igor Jesus, ok. Eu vou colocar o Estevão. E falta um. Ah, o Igor Jesus era o outro. É. Então, no seu lugar, Estevão no lugar do Paulinho. Vou colocar o Estevão. Então, como eu tô apresentando o programa hoje, E você tem um peso maior? e eu tenho peso maior, até peso todos os mesmo, em sentidos. todos os sentidos, eu vou de Bruno Henrique, pelo que ele fez contra o Chelsea, e não me importa o que vocês Então pensem. houve um empate, mas aí Aí eu pesou. Porque o resto nós Seu- concordamos. Igor ok. Jesus e Arias, eu tô com vocês. Eu vou de Bruno Henrique, só pro teu ataque fechadinho ali, do jeito que eu gosto. e o técnico? Renato. Disparado. Renato Portaluppi. Renato. Deu aula. Sou Deu fã, aula. sabia, Vini? Deu aula. Deu aula. Maravilha. Mundial passado, fizemos a seleção dos Quem vai brasileiros ser no o Mundial. campeão? Ah, é verdade. Quem vai ser o campeão pra você, PSG. Vinícius? PSG. Ah, mas essa era fácil, né? Favas contadas. Não, você é meio contraditório, né? Você Não, gosta tem de como o criar Chelsea polêmica. ganhar do PSG? Depois do que o PSG fez contra o Real? Mas você acabou de falar que o Botafogo. Mas o ganha do Botafogo é mais time que o PSG. Chelsea. Voltamos então ao futebol mineiro, que é o que importa de verdade. É que a Copa do Mundo de Clubes está acabando, vai ficar com aquele gostinho de quero mais. Podia durar 2 meses, ter todo ano, porque é muito gostoso de acompanhar, mas, infelizmente, todo amor de verão tem um fim. Agora, vamos falar sobre o futebol mineiro e sobre Atlético, que joga nesse sábado, e o Cruzeiro, que joga no domingo. O Atlético entra em campo contra o Bahia. O Atlético vem de uma sequência de quantos jogos sem perder, Breno? 8 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro ou na No temporada? Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. O Atlético está na disputa ali para ficar no G6, que é o que o Atlético de fato pretende fazer nessa temporada. Mas o Atlético entra em campo para enfrentar o Bahia sem um grande jogador, o goleiro Everson. Em compensação, conta com 2 retornos. Guilherme Arana e o Thomas Coelho. Vai pro jogo ou não? Tô perguntando essa pro Brenão, Vinícius, porque o Brenão é setorista do Atlético. Para quem não sabe, eu sei que todo mundo sabe disso, mas para quem não sabe, setorista do Atlético. Você esqueceu de falar que também não tem o Rony, né? Que faz Verdade, me esqueci falta, do Rony, tá O Rony fora do faz jogo. falta, né? O Arana vai ser titular. Deve ser definido amanhã se o Coelho viaja ou não, mas eu acho que tem uma grande chance, porque ele tem treinado, né, com o time, tem feito todos os trabalhos, as atividades, inclusive em campo. É um jogo difícil. O Bahia, o Atlético já não se dá bem lá em 2023, na última rodada, aquele time do Filipão que estava voando, toma de 4-1. Ano passado, toma de 3-0, né?
Eu tive presente nesses jogos, como vou estar nesse agora. A pressão da torcida lá é muito grande. O Bahia ganhou do Fortaleza por 2-1. Está na semifinal da Copa do Nordeste, quer dizer, uma motivação a mais, o time com mais confiança. O estádio com certeza vai estar cheio, uma pressão muito grande. Mas mesmo com todas as adversidades, pelo que eu vi no treino do Atlético, foi aberto para a imprensa, com o Cuca mostrando um time com mais pegada, com marcação alta, recomposição, Dudu e Hulk voltando para ajudar na marcação, um meio de campo mais coeso, com Alan Franco, com o Rubens e com o Gabriel Menino fechando ali, também saindo para o ataque junto com o Scarpa. Eu acho que vai ser um jogo que o Atlético pode competir de igual para igual para o Bahia. Eu acho que o Atlético tem chance, sim, de sair com a vitória. A forma como você falou desse time me fez crer que esse time ganharia do PSG, tá? Aí. Mas, ô Vinícius, deixa eu te perguntar um negócio. Guilherme Arana voltando depois de 2 meses fora. E além do Guilherme Arana voltando depois de 2 meses fora, o Coelho voltando depois de um período também afastado. O Guilherme Arana, você já escalaria como titular? E o Coelho, você levaria para o jogo, colocaria para jogar? Lembrando que o Guilherme Arana se lesionou no jogo contra o Cruzeiro, depois de 18 minutos em campo, e teve uma reincidência, que ele estava voltando de uma lesão, que ele já tinha ficado 1 mês fora. Para você, o Arana tem que ser titular desse Atlético ou se você, o Cuca, colocaria ele no banco ali mais um pouquinho? Ô, Thiago, na minha opinião, o Arana tem que começar o jogo como titular, porque é um jogador importantíssimo ali na lateral esquerda, e também com ele jogando a gente consegue utilizar o Rubens mais, né? O Atlético consegue utilizar o Rubens na função de meio de campo, que eu acho que ele é muito mais produtivo no meio de campo do que na lateral esquerda. O Coelho é uma lesão, ele vem também de uma lesão muscular, era o melhor jogador do Atlético quando ele se lesionou, sem dúvida nenhuma era o melhor jogador do time, mas eu acho que ele vai começar na reserva. Eu acho que ele parece que a transição dele, ele teve um período de transição menor do que o Guilherme Arana, então eu acredito que ele vai começar no banco, mas quando ele tiver 100%, eu não tenho dúvidas que ele será titular novamente no Atlético. Só que a respeito dessa volta do Atlético, Thiago, eu estou curioso para ver como é que vai fluir no Atlético, refletir no Atlético essa parada da Copa do Mundo de Clubes, porque é um mês, 30 dias parado, o Atlético vinha de bons resultados e performando assim de maneira duvidosa, estava deixando a desejar um pouco na questão da performance, mas os resultados estavam vindo. Então vamos ver como é que o Atlético volta agora depois dessa parada em questão de performance, porque se continuar mantendo a parte de resultados, conseguindo as vitórias, mesmo que seja não jogando muito bem, eu acho que é isso que importa no final da história. Você, né, Thiago, como resultadista, né? Eu sou um grande resultadista. Tem sido importante, foi importante até essa parada, e vamos ver como é que vai refletir agora no Atlético na questão da performance. Eu acho que essa parada foi ótima para o Atlético. Né? Primeiro porque... Você só vê o copo meio cheio, cara. Mas a gente tem que ver o copo meio cheio, porque o Atlético tem um elenco bom. Elenco bom, e eu acho que o time muito bom, porque nessa parada você tem aí um tempo para o Dudu se adaptar, para o Cuca poder acertar alguns detalhes. O Atlético é um time que teve um começo que a gente pode dizer que hoje o Atlético está em 7º lugar empatado com o Fluminense está em 6º, né, com 20 pontos, está a 4 pontos do líder da competição, mas a gente lembra que o Atlético perdeu para um Grêmio horroroso na primeira rodada, o Atlético com 11 minutos podia ter feito 3-0, o Atlético perdeu para o Santos, que tinha um time horroroso, o Atlético empatou com o Vitória em casa, o Atlético empatou com o time reserva do Corinthians em casa. Por quê? Por muita falta de algumas coisas ali, de detalhes, até de treinamento, de finalização, que o Atlético errava muito gol, de espaçamento no meio, porque não tem um volante. Então, acho que essa questão, até mental, para o time dar uma descansada, foi muita viagem, muita coisa. Eu acho que o Cuca agora, ele teve um tempo para poder acertar essa condição de ter ali um segundo volante, colocando o Rubens para ajudar o Alan Franco. Então, eu tenho uma expectativa que nessa volta agora, a gente vai ver um Atlético diferente, mantendo esse padrão que a gente está vendo de resultados, mas demonstrando um jogo melhor. Porque até agora, eu não consigo, não sei se vocês conseguem, eu não consigo linkar aqui 2 grandes jogos que o Atlético fez nessa temporada. O Atlético pode ter vencido vários jogos, teve um desempenho bom, mas aqueles jogos que você fala assim, o Atlético jogou muita bola assim, eu ainda não vi. E eu estou na expectativa agora nessa retomada. Só para completar, concordo com o Breno, que o Atlético tem um 11 inicial muito interessante, é um bom time, mas algumas peças no banco de reserva que é importante para você se manter lá em cima no topo, disputando os campeonatos, disputando os títulos. Eu acho que o Atlético precisa de alguns reforços
mais no banco de reservas, jogadores que chegam para poder ajudar, do que jogadores para chegar e ser titular. Eu acho que o 11 inicial do Atlético é muito importante. A contratação do Dudu, eu acho que vai dar liga. É um jogador de muita entrega, corre muito, é um jogador que tem meio o perfil do Atlético. Tá vindo do Cruzeiro, vamos ver como é que vai ser, mas eu tô botando muita fé no Dudu também. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, uma situação que é bem importante. Hoje, o Atlético enfrenta uma situação complicada do ponto de vista financeiro. O Atlético está com os salários atrasados e a previsão é de pagamento até o dia 16, isso que era para ser pago no 5º dia útil. E além de estar com os salários atrasados, o Atlético tem um outro problema, que é o direito de imagem também atrasado. Deveria ter sido pago no dia 20 de junho e a previsão é que seja quitado no dia 25 de julho. Então, fica a minha pergunta para vocês dois. Vocês acreditam que isso interfere em campo? E aí, quem quiser começar falando, fica à vontade. Falar que o jogador do Atlético não está preocupado com essa situação, a gente não pode falar. O Hulk falou sobre isso, né? Falou, mas eu acho que a maneira com que os jogadores lidaram, a diretoria lidou de fazer uma reunião, conversar com cada um, expor esse prazo que você falou, eu acho que isso ameniza a situação e eu acho que não vai impactar momentaneamente, a não ser que o Atlético não cumpra esses prazos. Se o Atlético chegar nesse prazo aí, do dia 16, no prazo do dia 25, e não cumprir, aí eu acho que o clima muda. Porque os jogadores deram um voto de confiança para a diretoria, ok, até porque a diretoria, né, acho que merece esse voto por tudo que tem sido feito, pela estrutura. Cara, se a gente pegar, o Atlético viaja de voo fretado, o Atlético fica em hotel 5 estrelas, dá uma condição muito boa para os jogadores. Então, acho que nesse momento nada demais se dá um crédito para a diretoria. Agora, Thiago, se a diretoria não cumprir, aí eu acho que a coisa já começa a dar uma azedada. A diretoria deu a satisfação, né, para os atletas e assumiu o compromisso com essas datas que você falou, né, Thiago? E como o Breno falou, a partir do momento que você assume um compromisso nos dias certos, que vai ser quitado os honorários, eles têm que ser cumpridos. Eu acho que agora, nesse retorno, nessa partida contra o Bahia, não vai interferir pelo fato dessa satisfação que foi dada pela diretoria aos jogadores e comissão técnica, mas se não for cumprido o que foi falado, as coisas podem piorar. Passado o Atlético, então, falar sobre o Cruzeiro, que recebe o Grêmio no domingo, às 20h30, aqui no Mineirão. Cruzeiro que hoje é vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem a mesma pontuação do líder Flamengo, 24 pontos conquistados, mas um jogo a mais, porque foi naquele período em que o Flamengo já havia viajado para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Para vocês, o Cruzeiro mantém aquela postura? Porque o Cruzeiro vem de uma sequência invicta enorme. E o Cruzeiro conseguiu no último jogo, que não era um jogo, na verdade, era um polo aquático diante do Vitória, um empate por 0-0. Aí vieram esses dois amistosos que o Cruzeiro disputou, um contra o Defensa e Justiça, derrota do Cruzeiro por 1-0, depois vitória sobre o Banfield por 1-0, num momento em que o Cruzeiro usou basicamente o time titular. A única exceção, o Wanderson, que estava fora da partida, porque reclamou de um desconforto muscular. Para vocês, o Cruzeiro mantém esse ritmo? Mantém, Vinícius? É aí também que eu quero ver. Como é que vai afetar o Cruzeiro essa parada de 30 dias. Mas você acha que interfere negativamente ou positivamente? Acho que sim. No caso do Cruzeiro, sim. Porque o Cruzeiro... Mas negativamente? Negativamente. Porque o Cruzeiro vinha numa performance melhor que o Atlético, vinha vencendo os seus jogos e jogando bem, com muita entrega, os jogadores naquela marcação alta, todo mundo correndo no time do Cruzeiro. E o Leonardo Jardim conseguiu extrair o melhor daquele time do Cruzeiro, que também tem suas deficiências no elenco, mas aí que eu quero ver se vai influenciar positivamente, se o Cruzeiro vai continuar mantendo aquela pegada ou se vai influenciar negativamente, porque é aquele negócio, né, Thiago? Os caras estão acostumados a jogar quarta, domingo, e os caras estavam no pique, correndo pra caramba. Aí dessa parada de 30 dias, vamos ver se a rapaziada volta no mesmo espírito, né? Eu tô na expectativa de um Cruzeiro semelhante ao que a gente viu. Não acho que 100% igual, mas um Cruzeiro semelhante ao que a gente viu. Você, Breno Galante. Eu acho que o Cruzeiro, já tem um conjunto bem formado. Eu acho que o Leonardo Jardim já acertou a engrenagem do Cruzeiro. Só não acho que a gente vai ver um Cruzeiro voando como ele estava antes. Mas ele tem um lado positivo. Ele pega um Grêmio que está sendo reconstruído pelo Mano Menezes.
né? Um Grêmio que não é tão ruim quanto o Grêmio que o Atlético pegou, mas também não é aquele Grêmio que você vai chegar e falar assim, poxa, é aquele time dificílimo da tradição do Grêmio. Acho que até a retomada, por ser um jogo em casa, contra o Grêmio, estádio lotado, isso vai ajudar muito o Cruzeiro. Mas eu só acho, Thiago, que essa questão daquela coisa do Cruzeiro estava sobrando, sabe, fisicamente. Você não crê mais nesse Cruzeiro sobrando? Eu creio que isso pode acontecer a partir da retomada dos jogos. No jogo contra o Grêmio, por exemplo, eu acho que vai ser um jogo que vai ser difícil para o Cruzeiro, muito por essa questão de faltar um pouquinho mais de ritmo ali e tal, mas acho que o Cruzeiro vence e tem um time superior. Tanto Brenão quanto Vinícius, olha só, dos 8 primeiros colocados, e se a gente pegar aqui a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, eu vou dizer que tá até o Botafogo, que tem 18 pontos e é o 8º colocado. Então nós estamos falando de Flamengo, primeiro com 24. Cruzeiro em segundo, também com 24. Bragantino em terceiro com 23. Palmeiras em quarto com 22. Bahia em quinto com 21. Fluminense em sexto com 20. Atlético com a mesma pontuação em sétimo. E o Botafogo com 18 pontos na 8ª colocação. Desses 8 times que foram, 4 estiveram no Mundial de Clubes. Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo. O Mundial de Clubes para vocês interfere? E se interferir, vocês não acham que o caminho fica muito mais livre para o Cruzeiro? Quando eu falo interferir, esses times voltam mais desgastados fisicamente? E se eles voltam mais desgastados, isso não deixa um caminho mais tranquilo para que o Cruzeiro possa conquistar esse título brasileiro ou ficar e disparar na liderança nesse início? Olha, deixei você sem palavras. Não. Eu penso que desses 4 times, o Fluminense volta muito desgastado. Até por ter chegado à semifinal e pela questão de você analisar os elencos. O Flamengo é um time que você vai falar assim, se desgastou. Eu acho que o Flamengo pegou ritmo. Eu acho que o Flamengo vai perder alguns jogadores, mas está contratando outros. Perdeu o Gerson. Perdeu o Gerson, pode perder o Wesley, né? Mas está contratando. Você vê, o Jorginho chegou lá no Mundial. Ele ainda vai jogar o brasileiro. O Flamengo está em busca no mercado. O Palmeiras a mesma coisa. Vai perder o Estevão, mas o Palmeiras vai buscar no mercado. Agora, no caso do Fluminense e do Botafogo, eu acho que esses 2 times eles perdem mais, pela questão do elenco no geral, entendeu? Que até agora você não vê o Fluminense fazendo uma movimentação para falar assim, vai contratar fulano, ciclano para poder... Não. E ele chegou numa semifinal, foi longe até mais do que se imaginava, é um desgaste. Tem outro detalhe que a gente tem que entender, como vai ser assimilado essa derrota, né? Porque pra gente aqui foi histórico, mas para os jogadores tem o lado da frustração. Perfeito. E aí você volta, joga o primeiro jogo. Se você não vai bem no primeiro jogo, você pode engatilhar ali uma coisa ruim. Então, eu não sei se tem tanta vantagem assim para o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro devia preocupar mais com ele internamente do que com os outros. Eu acho que na parte física, para os jogadores, vai ser ruim. Mas tem um lado bom, que eles continuaram jogando, não perderam o ritmo de jogo. Foi coisa que foi... Não, calma, deixa eu terminar. Tá bom, deixa eu terminar. Coisa que não aconteceu com o Atlético e com o Cruzeiro, né? Que ficaram parados aí nesse período que eles estão jogando. Então, eu acho que, Thiago, é uma via de mão dupla. É bom e ruim. O Flamengo volta do Mundial pressionado, com problemas lá, a pressão da torcida com o diretor de futebol. Eu vejo, dos 4 brasileiros que foram no Mundial, eu vejo só o Flamengo numa situação mais complicada, assim, de questão de pressão, porque eles não estão, a torcida está em cima lá do diretor de futebol, não ficaram satisfeitos com o resultado final, né, que eles saíram para o Bayern de Munique, e acredito eu também que o Flamengo saiu porque tentou fazer o jogo dele. Acho que se o Flamengo fecha mais a casinha, 2 linhas de 4, colocando o Bruno Henrique e o Pedro, que jogou, acho que nem jogou direito no Mundial, lá na frente, disputando as bolas com os jogadores lá do Dubai e a bola sobrando, a Arrascaeta vindo de trás, acho que o Flamengo tinha chance de ter um resultado melhor. Mas pagou o preço por tentar fazer o seu jogo e volta para o Brasil pressionado, diferente de Palmeiras, Fluminense e Botafogo. Indo para a nossa reta final aqui de placar eletrônico, eu quero saber qual é a sua expectativa, seu placar, palpite para Bahia e Atlético, Vinícius? Como o Breno falou, nos últimos anos tem sido jogos muito difíceis, desde que o Atlético foi campeão lá na Bahia e consequentemente rebaixou o Bahia também naquele ano de 2021, o Bahia tem sido jogos muito difíceis para o Atlético lá. Eu vou no empate, 1-1. Para você, Breno? Eu vou num jogo dificílimo e uma vitória do Atlético de 1-0. Para mim, vou também no empate, tô com o Vinícius, mas o meu empate é sem gols, 0-0. Breno, Cruzeiro e Grêmio no domingo no Mineirão.
Acho que vai ser um jogo difícil, mas eu acho que o Cruzeiro ganha de 1-0. Vinícius. Cruzeiro ganha, 2-1. Para mim, o Cruzeiro vence 2-0. Então, estamos com uma expectativa boa para os mineiros nesse fim de semana, né? É, um bom retorno aí, né? E que eles consigam, né, a partir daí, engrenarem no Campeonato Brasileiro. Porque é muito bom a gente ver os dois times lá em cima brigando. É bom para todo mundo. Brenão, meu irmão, muito obrigado por aceitar o convite. Valeu, meu Prazeraço ter você conosco. E Vinícius, já é de casa. Escudeiro, já é de casa. Meu companheiro aqui de placar eletrônico. Eu que agradeço, Thiago. E vamos com tudo aqui no placar eletrônico para que esse podcast seja sucesso. Esse é só o começo, hein, Vinícius? Só o começo. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente aqui nesse primeiro episódio de Placar Eletrônico. Espero que vocês tenham gostado, que nos acompanhem sempre. Não se esqueçam de deixar o like aqui, se inscreverem no canal da TV Sim. É sempre muito importante ter você conosco. Um beijo para vocês e até a próxima.